E aí, pessoal, tudo tranquilo? Vamos lá, continuando então falando sobre força eletromotriz, tá? Então, essa segunda aula aqui de força eletromotriz, agora eu vou pegar a questão da potência transferida por um gerador. Como é que a gente faz para poder analisar isso? Bem, então você vai pegar aqui, ó, um gerador real, uma fonte de tensão real, que tem uma força eletromotriz, que o que é a força eletromotriz? É a máxima tensão que ela pode fornecer. E uma resistência interna, que é o que? É um componente da bateria, do gerador, que está associado a perdas internas. Então aqui vai sair daqui uma certa tensão, vai ser uma certa potência. Tá? Aí como potência, eu posso escrever como sendo a diferença de potencial vezes a corrente. Então eu posso falar que essa bateria aqui está fornecendo uma potência para o circuito que é igual a epsilon vezes I. Então, eu estou fornecendo essa potência aqui para o circuito. Aqui na resistência interna, eu estou gastando energia na forma de efeito Joule. Então, eu estou gastando uma potência aqui de R vezes o I ao quadrado. Legal? E aí, a corrente passa, chega aqui no circuito. Nesse circuito R, eu estou gastando uma outra potência por efeito Joule, que é P é igual a R grande, o mesmo I ao quadrado. Então eu tenho essa equação aqui, ó. Então a potência que a bateria fornece, uma parte fica dentro da bateria mesmo, que é a resistência interna, e a outra parte vai para o circuito. Então eu vou focar nessa parte aqui que vai para o circuito. Então eu vou chamar de RI ao quadrado, é a potência fornecida, eu vou chamar de P asterisco, tá? Então se eu pego essa equação aqui, ó, então epsilon vezes I é igual a R vezes I ao quadrado mais a P, vou chamar de P asterisco, eu posso escrever que P asterisco vai ser igual a epsilon vezes I menos Rzinho I ao quadrado. Que é exatamente o que eu estou falando aqui, olha. Então, só que isso aqui tem uma característica interessante, isso é uma equação de segundo grau. E uma equação de segundo grau, aí olha só, o termo quadrático dela, esse aqui é negativo, então ela tem o quê? O A é menor que zero. Então ela tem concavidade para baixo. Se tem concavidade para baixo, quer dizer que ela tem um ponto de máximo. Então aqui é um ponto de máximo. O que quer dizer falar que eu tenho um ponto de máximo? Quer dizer que numa função, esse aqui é o máximo valor que essa função vai ter em função da corrente. No caso, a função da variável aqui. Então, eu tenho a potência e a corrente. Quer dizer que eu não vou ter qualquer corrente vai me dar qualquer potência, não. Tem uma corrente específica que vai me dar a maior potência que aquele circuito pode consumir, que é esse ponto aqui. Agora, vamos analisar esse gráfico usando a equação aqui, ó. Então, a potência, né, fornecida pelo circuito é igual a epsilon vezes I menos RI ao quadrado. Então, concavidade para baixo. Eu tenho duas raízes. Uma raiz é quando o I é igual a zero, ou seja, eu também não consumo potência nenhuma. Outra raiz é quando eu tenho esse ponto aqui, ó. Nesse ponto aqui também, a potência é zero. Mas o que quer dizer esse ponto, hein? Esse ponto, a gente chama ele de corrente de curto-circuito. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu cheguei aqui no ponto máximo. Eu peguei, por exemplo, corrente zero, estou aumentando a corrente, aumentando a potência. Aumento corrente, aumento potência. Aumento a corrente, aumento potência. Cheguei nesse ponto, aqui a potência deu valor máximo. Aumentei mais a corrente, a potência começou a diminuir, começou a ficar menor. E foi aumentando, aumentando, aumentando. Mas como assim a potência está diminuindo? Lembra, essa potência aqui é a potência que vai para o circuito. Vai para o circuito. Quer dizer que o que está diminuindo é a potência que está indo para o circuito. Mas quer dizer que se não está diminuindo o que está indo para o circuito, ela está ficando onde? Está ficando aqui, ó, na resistência interna. Ah, então descobri esse ponto aqui. O que é esse ponto? É o ponto a partir do qual a maior parte da potência fornecida pela bateria vai ficar dentro dela mesma. Ou seja, vai ficar dentro da resistência interna.
Então eu tenho que operar, para eu ter um circuito legal, para funcionar, para ele ser sustentável, eu tenho que pegar um valor de corrente que está alimentando ele menor do que esse ponto aqui de máximo. E aí eu vou continuando aumentando a corrente. A potência que vai para o circuito diminui e a potência que fica na bateria aumenta. Até chegar uma hora que a fonte queima. A bateria queima, a pilha queima. Ou seja, a fonte está queimada. O que quer dizer queimada, hein? Quer dizer que praticamente toda a energia que ela pode fornecer está virando calor. Então a gente fala que isso aí é um curto-circuito. A fonte foi curto-circuitada. E aí na hora que eu vejo a simetria da curva, eu sei que esse ponto máximo aqui ele é igual ao quê, hein? Ele é igual a corrente de curto-circuito sobre 2. Aqui, ó. Então a corrente que fornece a maior potência ao circuito é metade da potência de curto-circuito, que é uma das raízes da equação. Então a gente usa essa equação, calcula as raízes, e a metade desse valor de corrente é a corrente máxima que eu posso ter. E agora vamos pegar o seguinte, olha. O que seria a corrente de curto-circuito? A corrente de curto-circuito é quando toda a força eletromotriz ela vira voltagem na resistência interna. E aí o que seria isso aqui, ó? Então toda a força eletromotriz vai ser queda de tensão na resistência interna. A queda de tensão na resistência interna é Rzinho Vz. O que implica que esse I de curto-circuito ele tem que ser igual ao quê? A força eletromotriz da bateria sobre a resistência interna. Então, quanto maior for a resistência interna, menor vai ser a corrente, tá? Mas a gente analisa isso aqui de outro jeito aqui, ó. Então, eu pego essa equação aqui, ó, e vou pegar e jogar isso aqui na definição, olha só. A corrente máxima não é metade da corrente de curto-circuito? Corrente de curto-circuito é epsilon sobre R, sobre 2, que vai dar epsilon sobre 2R. Aí eu pego isso aqui e jogo esse conceito na equação de circuito. Tensão que o gerador fornece é força eletromotriz menos a resistência interna vezes a corrente. Vou colocar aqui a corrente de curto-circuito. A corrente curto-circuito não, corrente máxima. Vou colocar aqui a corrente máxima que eu quero. Então V vai ser igual a epsilon menos R, corrente máxima é o quê? Epsilon sobre 2R. Peguei aqui, ó, tá vendo? R com R corta, então a tensão vai ser igual a epsilon menos epsilon sobre 2, que é igual a epsilon sobre 2. Olha, então a tensão que fornece a potência máxima que um circuito pode aproveitar é metade da força eletromotriz. O que isso quer dizer? Se eu tenho uma força eletromotriz de 9 volts, qual que é o ideal? É ideal que eu ligue essa fonte de tal maneira que ela vai consumir o quê? 4,5 volts. Então, se eu tiver uma força eletromotriz de 9, a tensão máxima, que ela vai me dar maior eficiência, vai ser 4,5 volts. Se eu começar a aumentar muito mais a tensão de saída, quer dizer que eu estou perdendo energia para o aquecimento, energia interna. Tá legal? E agora um pequeno exercício, né? Então aqui, ó, considera uma pequena lanterna usando uma pilha cuja força eletromotriz é igual a 1,5 volts. Eu tenho uma corrente de 200 mA. Então essa corrente aqui é de 200 mA. E eu tenho um tempo de 5 horas que ela vai ficar ligada. 5 horas é igual a 300 minutos, que é igual a 18.000 segundos. Vamos multiplicar por 60. Letra A. Qual a potência que a pilha transfere às cargas que passam pelo seu circuito? Olha, gente, potência é igual a diferente potencial vezes corrente. Como eu estou numa bateria, potência vai ser igual a força eletromotriz vezes a corrente de alimentação. Então, nesse caso, a potência vai ser igual a 1,5 vezes
200? Não, tem que ser em ampere. 200 miliampere é igual a 0,2 ampere. Então, multiplico por 0,2. O que vai me dar uma potência consumida de 0,3 watts. Então, isso aqui é a letra A que eu tenho. Já minha letra B, o que está pedindo a letra B? Ó? A energia química, ou seja, quantos joules a pilha transforma em energia elétrica durante esse tempo. Bem, potência, nós sabemos pela definição lá da mecânica, que é igual à energia de um sistema que o sistema gasta num determinado tempo. Então, dessa definição, eu tiro que a energia é igual a potência vezes o tempo. Então, a energia então vai ser igual ao quê? Potência 0,3 watts vezes o tempo em segundos, que é a unidade padrão, 18.000. Então, a energia que eu estou no sistema vai ser igual a 5.400 joules. Essa aqui é a resposta. Tá legal, gente? Obrigadão, até a próxima.